Para a gente entender bem a teoria das 5 vias, eu peço que vocês, a princípio, prestem bastante atenção na primeira e na segunda via, né? Primeiro motor imóvel e causa eficiente. Por quê? Porque a gente pode ilustrar essas duas primeiras vias imaginando a seguinte cena, né? Uma fileira de peças de dominó, né? Porque todos que já tiveram uma caixinha de dominó, cheia de pecinhas de dominó, já fez aquela coisa, né? De pegar e fazer uma fileirinha de dominó, certo? E aí a gente, né, pega, empurra uma pecinha para acontecer aquela sequência de uma peça batendo na outra, né? Aquele né? Gostaram do efeito sonoro? Exatamente isso, né? Uma peça, né, batendo na outra e acontecendo aquela sequência muito louca, né? Ok, imagine nessa cena. Essa cadeia de movimento de uma peça batendo na outra ilustra de uma forma perfeita, quase, o primeiro motor imóvel e a causa eficiente, né? Por quê? No caso da primeira via, a primeira via ela fala de movimento, ou seja, o mundo se movimenta. O mundo é composto por movimentos, né? E mais, tem sempre uma sequência de uma coisa sendo movida por algo anterior, né? Então por isso que eu falei para imaginarem a cena do dominó. E isso acontece em sequência. Então se a gente voltar no tempo, a gente sempre vai ver uma coisa que se movimenta que foi movida por algo anterior. E esse algo anterior foi também movido por algo mais anterior ainda, e assim sucessivamente. Ok, mas aí vem a grande questão. É possível você ficar voltando no tempo para sempre e infinitamente você vê essa sequência de uma coisa sendo movida por outra e por outra, né? É possível isso? Logicamente, para São Tomás de Aquino, né, se você usar a racionalidade, usar a lógica, essa sequência infinita para trás é impossível. Então, para isso, para você ser lógico, é necessário você assumir então que existiu uma primeira coisa que começou essa sequência, certo? Seria como se fosse então a mão que empurrou o primeiro dominó para que o primeiro dominó batesse sobre o segundo, que batesse sobre o terceiro, para o quarto, quinto, sexto, né? E assim por diante. E mais, essa primeira coisa que causou o movimento, ela não foi movida por nada, entendeu? Por isso que é motor imóvel. Primeiro porque foi a primeira coisa que causou toda a sequência, a cadeia de movimentos. Primeiro, motor, porque se a gente imaginar motor de um carro, né? O que seria o motor? O motor é aquela coisa que dá movimento ao veículo, ao carro, né? Nesse sentido. E imóvel, como eu falei, é uma coisa que dá movimento às coisas, né? Que iniciou essa sequência de movimentos, mas ela dá movimento, mas ela não foi movida por nada anterior. Não existiu nada anterior que moveu esse primeiro motor imóvel. Por isso que a gente chama de imóvel. Ele é imóvel, mas causou movimento, né? E o que seria esse primeiro motor imóvel, segundo São Tomás de Aquino? Seria Deus, certo? Causa eficiente, né? Vocês vão ver que segue mais ou menos o mesmo esquema do primeiro motor imóvel. Só muda a seguinte questão. Não estamos falando de movimento. Estamos falando de causa e efeito, certo? Então, o mundo existe porque há uma sequência, né, de causas e efeitos sempre acontecendo. Uma coisa causando a outra, que causa a outra, e assim por diante, né? Por exemplo, uma coisa clássica, chuva, né? A chuva, ela foi causada pelo quê? Pela evaporação da água.
E o que causou a evaporação da água? O calor. O que causou o calor? O Sol, né? O que causou o Sol? Eventos cósmicos de larga escala, né? E aí a gente vai seguindo a sequência, né? Sempre retrocedendo e sempre achando uma causa anterior, né? Vem a mesma questão. Faz sentido a gente voltar no tempo e a gente infinitamente encontrar sempre uma causa anterior? Faz sentido logicamente ou não? Para São Tomás de Aquino, não, né? Então, você precisaria então aceitar a ideia de que existe uma causa inicial que ela não é efeito de uma causa anterior, entendeu? Ela é simplesmente a causa de tudo. Ela causou a existência de tudo no universo, né, de toda essa sequência de causas e efeitos, mas essa causa em si não é efeito de algo anterior, certo? Então essa causa é a primeira causa que causou a existência de tudo. O que seria essa causa? A causa eficiente, ou seja, Deus, né? Então, percebam que o primeiro motor imóvel e a causa eficiente, elas seguem um raciocínio bem parecido. O que muda é que na primeira via a gente fala de movimento e na segunda a gente fala de transformações, de causas e efeitos, né? Um outro exemplo que a gente pode falar, né, dessa questão da causa eficiente é o filme, né? É um filme meio antigo, né? Efeito Borboleta, né? O efeito borboleta trata exatamente, né, dessa questão de toda ação, né, causar um efeito que às vezes é um efeito muito grande, né? Um efeito muito assim, né? Às vezes a mínima coisa que um personagem faz vai afetar fortemente no futuro. E às vezes, né, iniciando uma cadeia gigante de eventos, ou seja, causa e efeito. E agora a gente vai falar sobre a terceira via, que é a via da necessidade e contingência das coisas, né? O que é contingência? São Tomás de Aquino fala de seres contingentes. E o que é então? Quem são os seres contingentes? Seres contingentes são seres que existem, mas eles poderiam muito bem não ter existido. Ou ainda, são seres que existem, mas em um determinado momento no passado eles não existiam. Um ótimo exemplo disso é a própria humanidade. Hoje a humanidade existe, mas teve um determinado momento no passado em que a humanidade ainda não existia. Ou ainda, a própria humanidade poderia não ter existido. Simplesmente pensar, né, que o meteoro poderia muito bem não ter matado os dinossauros. Os dinossauros não teriam então entrado em extinção, continuariam existindo, e assim a humanidade não ia existir e dominar a Terra, né? E a gente pode ter esse raciocínio para o futuro. A humanidade pode deixar de existir, seja pela própria humanidade se matando, né, se autodestruindo, ou alguma outra coisa que cause o apocalipse, pá, né, e tudo mais. Ok, isso é ser contingente, então, né? É você, numa hora, ser um ser existente, mas em outro momento você ser um ser inexistente, seja no passado, no futuro, né? Tanto faz. Mas aqui a gente fala muito do passado, ou seja, você existir hoje, mas no passado não ter existido. E a possibilidade de você nunca ter sido um ser existente, você ter ficado para sempre na inexistência, né? Ok. São Tomás de Aquino então fala que tudo, né, todos os seres, né, todas as coisas do universo são contingentes. São Tomás de Aquino vai assumir essa ideia. Mas a partir daí surge um enorme problema, né? Um enorme problema. Por quê? Ok. Se tudo é contingente, a gente pode assumir a ideia de que então teve um momento em que nenhuma coisa no universo existia. Ou seja, um momento em que somente havia o quê? O vazio, o nada.
E aí vem um grande questionamento. Se teve um momento em que o nada existia, que existia somente o vazio e nada mais, por que hoje em dia o vazio não existe mais? Porque poderia muito bem, né, o vazio continuar existindo até os dias atuais e nenhum dos seres contingentes ter chegado à existência. Por que esse vazio não continuou existindo, né? E aí São Tomás de Aquino fala, né, da existência de um ser necessário. Um ser necessário é um ser que, obviamente, não é contingente, é um ser que sempre existiu. E esse ser que sempre existiu causou a existência dos seres contingentes. Então, o ser necessário é um ser que sustenta a existência dos seres contingentes. Mas aí vocês podem parar, né, e podem se perguntar, ok, mas é um ser que sempre existiu, mas então ele não foi criado por nada? Por nada anteriormente? Não. Porque se esse ser necessário fosse criado por algo anterior, então esse ser necessário também seria um ser contingente. Entenderam? Então, esse ser necessário, ele não teve um criador. Ele sempre existiu, né? E aí vem a questão de quem seria então esse ser necessário? Seria então Deus. Deus é o ser necessário, o ser que sempre existiu e que foi então a causa, né? Ele causou a existência de tudo que há no universo, considerando que todas as coisas no universo, né, são seres contingentes.